Olá! Está começando agora o primeiro programa da terceira temporada do Tricotando com Wilton Vital. E hoje estou trazendo a primeira personalidade da temporada, que é a palpadora da obra, Júlia Gorla. Olá, Júlia, tudo bem com você? Obrigado por aceitar nosso convite e seja bem-vinda ao nosso novo estúdio. Quem é Júlia Gorla? Quem é Júlia? Vou agora me perguntar, quem é Júlia, né? Eu penso que Júlia é uma pessoa muito tranquila, muito calma, ao mesmo tempo bastante ansiosa, o que me torna uma pessoa multifacetada. Isso sempre foi assim, né? Eu acho que desde pequena eu sempre tive vários mundos, várias vidas, vários tipos de pessoa em uma só. Isso em alguns momentos foi bom, em outros momentos foi um pouquinho complicado. Mas eu sou uma pessoa que me dedico a algumas coisas na minha vida, dentre elas família, meu trabalho, soa meio clichê, mas tem muito a ver com a minha formação, com a minha pessoa, e adoro cantar. Então tenho alguns pilares aí na minha vida que me orientam. Educação, família e artes. Como é que você lida com a questão da família? Falar da minha família, posso retomar Jabuticabal, por exemplo? Eu venho de uma família, eu e meu irmão apenas, uma família pequena, de uma cidade pequena, né, uma cidadezinha como Jabuticabal, na qual tudo girava em torno da universidade, dali, da Unesp, de medicina veterinária principalmente, de agronomia, zootecnia, enfim. O meu avô era bedel de um grupo escolar chamado Coronel Vaz, a minha avó doméstica, dona de casa, isso por parte dos meus pais. E minha mãe trabalhava fora, sempre trabalhou fora, meu pai também. Eu fui praticamente criada, digamos assim, por duas mães e dois pais, né? Porque a minha avó tomava conta de mim praticamente o dia todo. E desde pequena eu tinha alguns sonhos, assim, sonhos grandes de ser alguém na vida, de fazer alguma coisa. Era uma infância bastante simples, de cidade pequena, em 1960, 70, vai vendo, né? E a minha família foi uma família muito comum, muito igual a todas as famílias. Você tem seu vovô, sua vovó, seus tios, aí um capítulo à parte, tios pouco rebeldes, enfim. E eu acho que essa origem um pouco mais humilde, totalmente forjou a minha personalidade, né? De olhar ao redor e ver as pessoas como elas são, de onde elas vêm, sem maquiagens. Quando eu disse no começo que Júlia era uma pessoa meio dupla, né, ambígua, digamos assim, é porque ao mesmo tempo que a minha família era muito simples, o meu pai, como todo pai da época, nutria grandes sonhos de educação para sua filha mais velha e me matriculou num colégio particular de freiras belgas. Então, ao mesmo tempo, eu tinha um avô que era bedel, porteiro, zelador do grupo, e eu estudava num colégio com as meninas que eram filhas dos donos das usinas de cana-de-açúcar da região. Então você imagine como eu não me encaixava naquele perfil daquele grupo. Então eu cresci um pouco driblando essa questão social na minha vida. Eu sou uma pessoa de uma origem frequentando um grupo ao qual eu não pertencia. E ao mesmo tempo eu tinha alguns valores que aquele grupo apreciava. Por exemplo, eu me destacava nas artes, eu dançava muito bem, eu cantava. Então eu era aceita porque eu era muito simpática, enfim, muito falante. Então eu era aceita por esse grupo. Isso me forjou de uma certa forma. Lógico que você cresce, vem a adolescência. A minha adolescência foi nos anos 70, então foi uma adolescência permeada de cultura, de contracultura e de todos os agitos da época. Então a gente tinha muitos sonhos, como eu falei, buscava muitas coisas, e uma delas é a gente queria fugir dali, né? Queria sumir da cidade pequena, queria ir para o Rio de Janeiro, queria ir para São Paulo, queria ir para os Estados Unidos, queria sumir. Você queria viajar, você queria rock and roll, eram coisas naturais.
E aos poucos você vai se percebendo uma pessoa que não tem uma realidade possível para fugir. Você não tem uma realidade financeira, social que te permita fugir. Isso me trouxe para Araraquara, portanto, né? Na escolha da minha profissão. E também eu conheci o meu marido, na época, lá em Jaboticabal, e comecei uma família que era a minha família agora, né? Nesses tempos. Você tem filhos. Um deles, inclusive, tem um destaque maior por ser um diplomata e um músico. E tem mais outros filhos. O que seus filhos fazem? Sim, eu tenho 3 filhos homens, né? Aliás, como toda mãe coruja, lindos, né? Faltava a mãe não falar que filho é lindo, né? 3 filhos homens, o mais velho fez Direito na USP e agora ele é diplomata em Brasília. Foi um orgulho muito grande para mim, porque ele passou com notas históricas, assim, foi a melhor nota da 3ª fase, foi o menino que passou em 3º lugar, a redação dele de inglês foi a melhor do concurso, isso me deixou mais feliz ainda, por motivos óbvios. Eu tenho um segundo filho que se chama Lucas, ele é psicólogo, se formou agora no final do ano e está aí nessa entre safra, né? Acabou de se formar, está decidindo o que vai fazer da vida, estudando para alguns concursos. E o meu filho mais novo se chama Pedro, é estudante de Direito, também está no último ano. Tenho 3 filhos. O mais velho, além de diplomata, é guitarrista e o mais novo é baterista também. É uma mistura ali, uma geleia boa que a gente tem na família. Júlia, você acredita que exista um ingrediente secreto que é fundamental para a educação de um jovem? Ingrediente, eu não gosto muito de falar em receita, de atuação, nem ingredientes, assim, porque eu acho que cada pessoa tem que se descobrir como ser humano, e aí como mãe, como profissional, como pessoa, enfim, né? Você tem que se descobrir. Qual é a melhor maneira de você educar um filho? Eu vou dizer que a melhor maneira de educar os meus filhos foi a minha maneira. Talvez a mãe de outra pessoa vai achar que a maneira dela é melhor. Então, para mim, para os meus filhos, a maneira que eu acredito e em que eu acredito e como eu fiz foi a melhor. Foi sempre baseado muito em diálogo e parceria. Nossa relação sempre foi de amizade. Nunca houve uma relação de cobranças, nem de invasão da minha parte para com eles e nem deles para comigo. Então eu acho que se eu tivesse, né, que falar, eu tenho um ingrediente, tenho uma receita de bolo, né, eu acho que é abertura, é liberdade, é relacionamento total. Eu costumo dizer para os meus filhos, eu não sou uma pessoa que pego as coisas pela metade, ou eu faço ou eu não faço. Então, quando eu me vi mãe, eu fui mãe. Mãe de bebê, mãe de criança, mãe de adolescente, mãe de adultos. Eu não tive crises com os meus filhos, nenhuma, crise de geração, nada disso. A gente sempre foi muito aberto. Eu acho que isso é um ingrediente primordial, porque quando você é aberto, você confia. Quando você confia, você se entrega. E não tem jeito. Quando você se entrega, dá tudo certo. Acho que quando você se reserva, se esconde, é que as coisas enroscam. E a mentira é uma coisa que eu não admito. Mentira, eu acho... Mentira não aquela mentirinha, ah, mamãe, eu vou ali, não fui, vou em outro lugar, não. A mentira da essência. Eu olhar para você e falar uma coisa e pensar outra de você, eu acho isso muito... Isso nunca foi muito bom na minha casa, nunca funcionou. Para você, quais são as diferenças entre a universidade pública e a universidade privada? Meu filho mais velho fez Largo São Francisco, ele fez Direito na USP. Os meus 2 outros filhos estudaram e o outro estuda ainda na Uniara. Você me pergunta com relação a diferenças entre as universidades? Bom, eu penso que é lógico que um menino que entra na USP, ele tem acesso a certas coisas que nós aqui no interior e numa universidade privada não temos. Por exemplo, contatos, né, com pessoas do mais alto nível cultural e acadêmico. Eu estou pensando mais nessa área mesmo, acadêmica. Então, é um ambiente bastante promissor e bastante
repleto de informações de pessoas com um nível muito alto, né, de cultura. Em termos de sala de aula, propriamente dito, de conteúdo, por exemplo, do curso de Direito que nós temos na Uniara, no qual o meu filho mais novo está no 5º ano, e do conteúdo da Universidade Pública, é a mesma coisa. A grade curricular, ela atende a alguns padrões que são definidos pela ordem, inclusive, né? Então, não há muita diferença. Com relação aos professores, eu penso também que, tirando aqueles professores da USP, que são os grandes nomes, os medalhões da área, na hora da transmissão do conteúdo, conta muito mais também digamos assim, a parceria que o professor tem, que ele começa a administrar com os alunos, né? Na USP, você tem grandes pessoas que vêm dar uma aula inaugural, e depois, ao longo do tempo, do semestre, são alunos doutorandos que vêm fazer as aulas. São como palestras. É claro que o nível dos alunos é diferente. Então, você pega uma sala de aula da USP, como dizia meu filho mais velho, o mais bobinho fala 3 línguas. Então, você pega um nível de pessoas, de formação acadêmica, melhor. Geralmente, essas pessoas estudaram num colégio particular a vida toda. Eles tiveram grandes oportunidades na vida, até devido ao nível socioeconômico. E essa é uma diferença que nós vemos na universidade privada. As salas não são homogêneas, elas são muito heterogêneas. Eu tenho alunos em segunda universidade, segundo curso, e tenho alunos que fizeram, sei lá, além do colégio público, aquele ensino para adultos lá, e terminaram o colégio e vieram para a faculdade, com lacunas imensas de aprendizado. Então, claro que para o professor da privada é mais difícil trabalhar. Mas eu penso que 70%, não, estou exagerando, mas 50% do sucesso do aluno na área é do próprio aluno. Nós estamos hoje com uma geração que é a mais privilegiada em termos de acesso à informação. Eles não sabem o que fazer com isso. Isso é outra parte para a gente discutir. Mas eles têm acesso à informação. Então, independentemente de escola pública ou privada, a pessoa que deseja obter conhecimentos, ela tem muito mais possibilidades do que a minha geração teve. Agora, é óbvio que o nome de uma escola pública pesa mais do que o nome de uma escola privada, mas eu não tive nenhum problema em ter um filho na USP e 2 escolhendo, porque foram eles que escolheram, não fui eu que impus. Tanto é que eu não impus cursinho, não impus universidades públicas, eles escolheram fazer Uniara. E eu não tenho muita diferença de procedimentos entre eles. Tem um detalhe que eu gostaria até de colocar. Eu trabalhei na Unesp por uns 3 anos no curso de Economia, e a sensação que eu tenho, grande, muito prática, é que os professores da rede pública de ensino superior, eles estão muito distantes do mercado de trabalho. Então, em alguns cursos que privilegiam e que visam a pesquisa, beleza. Mas nos cursos que vão buscar mercado de trabalho, esses alunos saem com muito menos noção até da realidade brasileira de se trabalhar do que os alunos da Uniara, por exemplo. Porque os professores da Uniara são professores que estão no mercado de trabalho. Então, quem faz engenharia tem aula hoje com um engenheiro. E até eu estava lendo um texto, acho que é do Stephen Kanitz, eu não tenho certeza, em que ele fala da exigência do MEC, por exemplo, de se ter doutores ministrando as aulas. Então, muito professor com mestrado e com 30 anos de experiência foi mandado embora das universidades para dar lugar aos doutores, que têm lá seus 26 anos, 27 anos e nunca levantaram um tijolinho na mão para saber. Então, eles são muito bem dotados e são doutores na teoria, mas a parte prática é carente. É uma crítica assim, que eu sempre fiz ao ensino público superior. Eu acho que falta essa área. Não, nas áreas de saúde, não. Nas áreas de saúde tem bastante esse envolvimento com a comunidade, por exemplo, mas nas áreas de humanas eu acho meio complicado, e nas áreas de exatas também. É uma opinião, assim, arriscada.
Mesmo porque eu sou professora da rede privada. Estamos na privada, né? Que não soube como uma frase um pouco ruim. Mas é complicado, mas eu vejo muito isso. Eu vejo esse distanciamento. Bom, é isso. Agora eu vou pedir um minutinho de licença para falar um pouquinho dos nossos anunciantes. Antes disso, o Tricotando saiu nas ruas de Araraquara e coletou um pouquinho das impressões que as pessoas tiveram com toda a temporada anterior do Tricotando e um pouquinho sobre mim enquanto apresentador. Roda o vídeo. Isso queimou a minha imagem, vocês não têm noção. Odeio! Não suporto esse programa! Tricotando, sai fora! Ele é escroto. Ainda vai, mas o Wilton do CV só vem aqui pra pegar, ó, aqui, ó. Só vem aqui pra tomar meu café, só, ó. Só pra pôr, ainda pega a moeda minha pra pôr café lá, ó. Mas eu não pago ele paga pra mim. Hoje estou depressivo. Depois que eu dei a reportagem pro Tricotando, minha vida virou de pernas pro ar. Aquele programa é um azar na minha vida. Não gravem pro Tricotando, pelo amor de Deus. Ó, você sabe que você pode entrar no gabinete me filmando assim, né? Eu posso entrar com processo contra você. Eu detesto esse programa. Tricotando, péssimo. Nossa, mau gosto. Nunca vi esse programa aí desse Tricotando, mas me falaram que esse Wilton Vital, ele é muito arrogante e antipático. E o Dá Licença com Marcelo Correia acompanhou um coquetel super incrível na Companhia da Moda. Vamos dar uma olhadinha? Se você quiser ver mais um pouquinho, gente, acesse www.dalicença.tv. Atenção! A clínica da doutora Ginara Altemari, a Amigo Bicho, mudou de endereço. Agora atendendo na rua Mato Grosso, 956, no Jardim Brasil, com o mesmo telefone, 3339-1312. Conta com uma novidade, agora com serviço de pet shop. Então já sabe, quer o melhor profissional para o seu bichinho? Clínica Veterinária e Pet Shop, Amigo Bicho. Centro de Formação de Condutores Educar. Cursos teóricos para primeira habilitação, renovação do CNH e reciclagem para condutores infratores. Atendendo na Avenida Brasil, número 367, telefone 3332-3389. Adilson Vital Turismo, viagens aéreas e rodoviárias. Tem Hopi Hari, tem Olambra, tem Porto Seguro, tem praias, tem Natal. Atendendo em 2 endereços. Centro, Rua Padre Duarte, 1174 e Vila Xavier, Avenida Padre Antônio Cesarino, 870. Telefone 3333-9595 e 3333-4806. Galera, tô aqui em frente da Tribus Rock Store, que é uma boutique especializada em moda rock e moda pop. Ó, estamos passando agora alguns produtos e se você quiser conferir de perto, só dá uma passadinha aqui na Galeria Miami Center, que fica na Rua São Bento, 1313. E se quiser dar uma ligadinha, 3331-7201, Tribus Rock Store. Velão, artigos esotéricos. Aqui você encontra uma grande variedade de muita coisa, gente. Não dá para dizer o que tem. Vocês estão conferindo algumas imagens. E se você quiser ver um pouquinho mais, www.velão.com.br. E se você quiser ver de perto, é só você vir aqui na Rua São Bento, 2018, em frente ao Parque Infantil, ou dar uma ligadinha pelo número 3331-2212, Velão Artigos Esotéricos. Autoescola e despachante Fonte. Aqui você tem todo o serviço de autoescola, com instrutores de ambos os sexos, agilidade, confiança e segurança. E o serviço de despachante, que pode ser licenciamento, transferência de veículo ou renovação de CNH. O endereço fica na Rua 9 de Julho, 1922, no centro. Telefone 3336-1054 e o website www.cfcfonte.com. Depilbelly, Centro de Depilação da Samanta. Estética facial e corporal, manicure e depilação. Marque seu horário. Rua 9 de Julho,
1956, telefone 3331-4269, Depiobelli, Centro de Depilação. É isso, e continuamos aqui com Júlia Gorla. Júlia, qual é a sua relação com a arte? Você se considera artista? Que pergunta difícil. Eu acho que artistas somos todos, né? A gente se equilibra, por exemplo, para fazer o fim do mês chegar junto com o final do dinheiro, né? Mas artista no sentido de palco, eu não acho que eu seja, né? Eu não tenho uma carreira artística de palco, por exemplo. Mas eu gosto muito de estar sempre envolvida com a arte. E no meu caso, até pela própria família, o meu pai foi crooner de orquestra Sul-América, meu pai foi baterista, meu pai foi percussionista, meu pai foi cantor, durante toda a era da Bossa Nova. Então eu cresci com muita gente, com muitos músicos ao redor. E eu adoro cantar. A gente brinca, então aprende, né? Eu adoro cantar. E nesse sentido, assim, eu fiz alguns trabalhos em estúdio, eu gravei CDs, a gente ganhou alguns festivais. Nós montamos uma banda, inclusive, com o meu filho mais velho. Isso foi uma coisa assim que foi bem interessante, com esse lance de família, porque ele tinha 16 para 17 anos, ele montou uma banda, e inclusive o Edgar, que toca hoje no Sam Pop, que era a Kali, que era baixista com a gente, então era uma turma boa. E nós ganhamos alguns festivais da USP, lá em São Paulo, a gente ganhou a gravação de um CD, com músicas próprias, e nós fizemos essa gravação. E o interessante é que meu pai era da banda, meu filho e eu. Então foi até uma situação assim de família no palco. Depois disso eu gravei alguns CDs, acredite ou não, de músicas cristãs, evangélicas, que fugiam um pouco do perfil evangélico, porque era samba, era rock, tinha reggae, eram vários estilos. Mas a letra era uma letra também não escrachada, ó, Jesus, eu te amo, mas eram letras que tinham um perfil mais espiritual, mais espiritualizado. Eu gravei 2 desses CDs e depois eu gravei uma música só, uma faixa num CD de samba muito bacana que está sendo lançado agora, chama Samba ao Léo, e cada faixa foi gravada por uma personalidade. Eu gravei uma. Você viu que chique, eu era a única amadora em questão ali gravando. Os demais são o Sando, o Sambô gravou uma, o Sudu, que é o baterista do Sambô, foi baterista da faixa que eu cantei, e tem um pessoal de São Paulo, do programa Altas Horas, tem a Nora Hanna, do Rod Hanna, tem o meu atual marido, que é o guitarrista do Rod Hanna, e ele canta também, ele abre o CD. Gravei um CD na Guatemala com o pessoal de lá, que pela chama aquele... É um site de músicas, esqueci, MySpace. Ele me ouviu no MySpace e mandou um e-mail, veio para o Brasil, e aí gravamos aqui, e aí ele levou a música para Guatemala. Então, nesse sentido, eu me considero artista, sim, porque eu adoro um estúdio, eu adoro cantar, e eu participo da banda do meu marido, que se chama Cara Rapaz, e a gente canta, mas é mais rock and roll mesmo. Então essa não é MPB, com meu filho era MPB, blues, jazz. O meu atual marido é rock and roll, então é outro estilo de música. Então a arte é importantíssima, a gente tem que participar sempre disso. Você acredita na arte como ferramenta de educação? A arte como ferramenta de educação, eu acho que é uma das coisas mais importantes que se tem para usar, né? Acho que se as pessoas soubessem usar, eu acho a arte em todas as suas expressões, todas as suas formas, assim como o esporte. Eu acho que tudo aquilo que mostra para o indivíduo que há luz lá fora, que ele não está enfiado numa caverna olhando para as sombras, e a arte faz com que ele se expresse e veja outros mundos, ela é capaz, sim, de transformar situações reais brasileiras, por exemplo, de pobreza, de miséria, de desgraça, de falta de cor na vida. Eu acho que isso é uma coisa muito séria. As pessoas não têm muita cor, e por cor eu falo em tudo. Movimento, alegria, ar, respiração. Eu acho que as pessoas estão muito presas, muito confinadas, sofrendo muito nesse sentido. Então a arte é um bálsamo, ela salva as pessoas, com certeza. Júlia, fala pra gente agora um pouco dos seus empreendimentos aqui na cidade.
Bom, em Araraquara eu tenho uma escola de inglês e de alemão, uma escola de idiomas, na qual eu tenho administrado essa escola há muito tempo, na qual eu trabalho desde, agora eu vou falar datas, né? 1978, ou seja, a pessoa é um dinossauro. E em 2005 nós montamos uma escola de língua portuguesa, cujo ênfase é redação para vestibular, redação para concurso, porque é um dos grandes problemas do brasileiro. O brasileiro fala a língua mal e porcamente, porque não a conhece, e escreve muito mal também, porque acha que não é importante saber escrever. E aí, quando a pessoa não escreve bem, ela também não pensa bem. Quem não vê bem uma palavra, não vê bem uma alma, quem não tem transparência de alma, não consegue escrever, você não se expressa. E aí o seu conteúdo também fica sofrível, porque se você não escreve, você não lê, é uma bola de neve. Então eu montei uma escola de língua portuguesa em geral. Agora, neste ano, nós começamos um novo empreendimento que é nas áreas de ciências exatas. Matemática, química e física. Também para um público-alvo que é o de vestibular. Reforço escolar, essa parte. Eu sempre trabalhei com jovens nessa faixa etária, né, de 10 a, enfim, até muitos anos. Então eu acho que são empreendimentos que têm a ver, né, totalmente com a formação dos indivíduos, lógico, em busca de melhorar a sua vida, em busca de melhores oportunidades no mercado de trabalho. É isso. A minha escola de inglês é Up to You, a escola de português é Criar, língua portuguesa e redação. A escola de química, física e matemática se chama Êxito. São os 3 cursos que nós administramos ali. Fica localizado na Rua Voluntários da Pátria, 1634. Que é centro de Araraquara. Rua 5, para os íntimos. Ou Boulevard dos Oitis, para ficar um pouco mais cheio de empáfias. Um pouquinho mais metido. É uma rua bastante gostosa. É isso, a gente vai ficando por aqui. Você acompanha a nossa página no Facebook, que é da UCV Araraquara, e acesse o nosso site frequentemente, que você vai ver bastante atualização bacana, tá bom? E é isso, tricotando, porque é tricotando que a gente se entende. E eu acho que essa origem um pouco mais humilde, totalmente forjou a minha personalidade. Né? De olhar ao redor e ver as pessoas como elas são, de onde elas vêm, sem maquiagens. Quando eu disse no começo que Júlia era uma pessoa meio dupla, né, ambígua, digamos assim, é porque ao mesmo tempo que a minha família era muito simples, o meu pai, como todo pai da época, nutria grandes sonhos de educação para sua filha mais velha e me matriculou num colégio particular de freiras belgas. Então, ao mesmo tempo, eu tinha um avô que era bedel, porteiro, zelador do grupo, e eu estudava num colégio. E minha mãe trabalhava fora, sempre trabalhou fora, meu pai também. Eu fui praticamente criada, digamos assim, por 2 mães e 2 pais, né? Porque a minha avó tomava conta de mim praticamente o dia todo. E desde pequena eu tinha alguns sonhos, assim, sonhos grandes de ser alguém na vida, de fazer alguma coisa. Era uma infância bastante simples, de cidade pequena, em 1960, 70, vai vendo, né? E a minha família foi uma família muito comum, muito igual a todas as famílias. Você tem seu vovô, sua vovó, seus tios. Aí é um capítulo à parte, tios um pouco rebeldes, enfim, que me orientam. Educação, família e artes. Como é que você lida com a questão da família? Falar da minha família, posso retomar Jabuticabal, por exemplo? Eu venho de uma família, eu e meu irmão apenas, uma família pequena, de uma cidade pequena, né, uma cidadezinha como Jabuticabal, na qual tudo girava em torno da universidade, dali, da Unesp, de medicina veterinária principalmente, de agronomia, zootecnia, enfim. O meu avô era bedel,
de um grupo escolar chamado Coronel Vaz. A minha avó doméstica, dona de casa, isso por parte dos meus pais. E Olá! Está começando agora o primeiro programa da terceira temporada do Tricotando com Wilton Vital. E hoje estou trazendo a primeira personalidade da temporada, que é a papa toda obra, Júlia Gorla. Olá, Júlia, tudo bem com você? Obrigado por aceitar nosso convite e seja bem-vinda ao nosso novo estúdio. Quem é Júlia Gorla? quem é Júlia? Vou agora me perguntar, quem é Júlia, né? Eu penso que Júlia é uma pessoa muito tranquila, muito calma, ao mesmo tempo bastante ansiosa, o que me torna uma pessoa multifacetada. Isso sempre foi assim, né? Eu acho que desde pequena eu sempre tive vários mundos, várias vidas, vários tipos de pessoa em uma só. Isso em alguns momentos foi bom, em outros momentos foi um pouquinho complicado. Mas eu sou uma pessoa que me dedico a algumas coisas na minha vida, dentre elas família, meu trabalho, soa meio clichê, mas tem muito a ver com a minha formação, com a minha pessoa, e adoro cantar. Então tenho alguns pilares aí na minha vida